Hoje vamos falar sobre uma reviravolta impressionante no mercado de carros elétricos nos Estados Unidos. Joe Biden está no centro desse furacão e as vendas de EVs estão caindo como água de cachoeira. Mas será que os carros elétricos são realmente a resposta para salvar o planeta? A destruição do mercado de EVs começou. Biden está surpreso com a queda nas vendas, implorando para a classe média aderir aos carros elétricos. EVs são o futuro, Jack. Por que você está abandonando os EVs agora? Mas há mais nessa história. O mercado de EVs está tão ruim que 4.000 revendedores enviaram uma carta desesperada a Biden, pedindo para ele parar de forçar os EVs. Por que os líderes políticos querem impor carros elétricos ao cidadão comum? Será que os carros elétricos são uma fraude? Prepare-se, porque estou prestes a revelar uma verdade oculta que vai chocar vocês. Tudo começou com a pressão de Biden sobre os fabricantes de EVs. Ele queria eletrificar a América, mirando em 50% das novas compras de carros sendo elétricos até 2030. Mas as vendas reais de EVs estão patinando, variando de 4% a 7% do mercado automotivo. Biden virou um técnico rigoroso, estabelecendo regras sérias que fizeram os fabricantes correrem atrás para não ficarem para trás. A administração Biden veio com regulamentações rígidas, forçando os fabricantes a aprimorar seus jogos de EV. A indústria automotiva está passando por uma transformação total, dos carros beberrões de gasolina para os elegantes carros verdes elétricos. A EPA, quase como a vilã da história, propôs regulamentos tão rigorosos que parecia que estavam mirando na Lua. Grandes jogadores como Ford e Stellantis estão preocupados com as penalidades financeiras que podem enfrentar sob esses novos padrões. Ford, por exemplo, poderia pagar até $1 bilhão em penalidades. E quem paga o preço disso? Claro, a classe média. Biden quer que até 67% dos novos veículos vendidos em 2032 sejam elétricos para manter os fabricantes no jogo. Uma mudança massiva dos atuais 4% a 7%. Mas a reação do público não foi exatamente como planejado. Alguns apoiam como uma grande vitória para o meio ambiente, outros estão céticos sobre os custos e a viabilidade. A indústria automotiva já estava se movendo para os carros elétricos, com gigantes como Ford e GM investindo bilhões. Ford planejava produzir 600 mil EVs por ano até 2023, enquanto a GM mirava 1 milhão por ano até 2025. Mas nem todas as empresas estavam no mesmo ritmo. Algumas não planejavam que 2/3 de seus carros seriam elétricos até 2032, aumentando a tensão no mercado. E aqui está o dilema. Vender EVs agora não está sendo lucrativo para ninguém, exceto para a Tesla. Outras marcas estão perdendo dinheiro com cada EV vendido. Os revendedores estão com dificuldades para vender modelos como o Ford Mach-E, o que pode ser uma oportunidade para você, amante do planeta. A administração Biden também enfrenta resistência em seus padrões propostos de economia de combustível. Além disso, a rapidez na transição para os EVs levanta dúvidas sobre a sua viabilidade prática. A batalha entre o governo e o cidadão comum está se intensificando. As novas regras significariam custos extras para os veículos, mas a EPA argumenta que, a longo prazo, os motoristas economizariam dinheiro operando EVs. Há até créditos fiscais em jogo para suavizar o impacto. Mas a pergunta que todos fazem é: essas regras são realmente viáveis? A EPA insiste que sim, apontando para a melhoria da tecnologia e o apoio governamental aos EVs. No entanto, a indústria automotiva destaca os desafios maciços pela frente, desde produzir mais carros elétricos até construir a infraestrutura necessária, como estações de carga suficientes. Agora imagine você como um revendedor de carros. Você tem esses EVs parados no seu lote porque as pessoas não estão comprando tanto quanto o esperado. Se a maioria das vendas for de EVs, você está em apuros. Quem paga o preço? Novamente a classe média. Cerca de 4.000 revendedores até escreveram para o presidente Biden pedindo para reduzir a pressão sobre os EVs. Eles querem que as coisas evoluam naturalmente, sem forçar demais. As empresas como GM e Ford investiram bilhões em EVs, mas agora estão perdendo dinheiro com cada venda. A situação é tão séria que até tiveram que cortar a produção de baterias.
Um dos grandes problemas dos EVs é a infraestrutura. A maioria dos proprietários de EVs carrega seus carros em casa. Mas e as pessoas que moram em apartamentos ou não têm garagem? Sem mencionar a falta de estações de carga pública, especialmente em áreas rurais. A ansiedade de autonomia é real e piora no frio, quando a autonomia da bateria diminui. E vamos falar sobre de onde vêm as baterias dos EVs. Muitos materiais essenciais, como lítio e cobalto, vêm da China, que também é a maior produtora dessas baterias. Além disso, os EVs ainda são bastante caros em comparação com os carros a gasolina tradicionais. Pegue o Ford F-150 Lightning, por exemplo. A versão elétrica custa $26 mil a mais que o modelo a gasolina. Mesmo com descontos e incentivos, os EVs ainda estão fora do alcance para muitas pessoas. A abordagem dos fabricantes de EVs é intrigante. Eles não estão realmente projetando esses carros para o consumidor comum, mas sim focando em luxo, desempenho e recursos de alta tecnologia. Ótimo, mas significa que esses carros são super caros. Parece que estão sendo feitos para um mercado de nicho, não para todos. As vendas de EVs não estão indo bem. Eles ficam mais tempo nos lotes dos revendedores do que os carros a gasolina. Com toda a pressão da administração Biden e dos fabricantes para vender esses EVs, os revendedores não estão nada felizes. Seu dinheiro está preso nesses veículos não vendidos, e os fabricantes estão perdendo muito dinheiro a cada EV vendido. Quando falamos de infraestrutura, não é apenas sobre estações de carga. A rede elétrica inteira precisaria de uma grande reforma para lidar com um grande número de EVs. E então, há a questão dos recursos para fazer as baterias. A maioria deles vem da China, que tem um controle significativo sobre elementos-chave das baterias. Isso não é apenas um problema nos Estados Unidos. O mundo inteiro está se movendo em direção aos EVs, mas eles estão lutando para acompanhar a China em tecnologia de EVs. Os revendedores estão certos em pedir a Biden para diminuir a eletrificação. Forçar os EVs está fortalecendo a China e enfraquecendo os Estados Unidos, especialmente porque a China controla a maioria dos recursos necessários para a produção de EVs. A transição para EVs precisa de uma abordagem equilibrada. Devemos considerar a demanda do consumidor, a prontidão tecnológica e as implicações econômicas. Até que comprar um EV faça sentido para a pessoa comum, a classe média não vai abraçá-los. É simples assim. E agora, pessoal, queremos ouvir de vocês. O que acham de tudo isso? Os fabricantes realmente querem fazer EVs? Deixem seus comentários abaixo. E não se esqueçam de deixar o like, pois ajuda demais nosso planeta. Também não deixe de se inscrever no canal para mais conteúdo do Novidades do Planeta. Claro, ativem o sininho para não perder nada. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Vai, planeta!